Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A ovelha perdida. Contou-lhes então esta parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório Magno. À verdadeira justiça não lhe falta compaixão, nem à falsa desdém, mesmo quando os justos se indignam com razão contra os pecadores. Uma coisa, porém, é o que se faz com aparência de soberba, outra por zelo da disciplina, porque os justos, sem embargo de exteriormente parecerem exagerar nas repreensões, movidos por amor à disciplina, com efeito, dentro de si, conservam a doçura e a caridade em geral. Preferem em seu íntimo, acima de si mesmos, aqueles que são alvo de suas correções. Obrando dessa maneira, mantém-se na humildade e os seus súditos na disciplina. Não são assim os que, movidos por um falso senso de justiça, acostumaram-se à própria soberba. Estes a todos desprezam e não se condoem dos enfermos, e, porque se creem sem pecados, tornam-se por isso mesmo mais pecadores. Entre estes últimos contavam-se os fariseus, que ao censurarem Nosso Senhor por frequentar os pecadores, repreendiam com corações secos a fonte mesma da caridade. Como, porém, estivessem tão enfermos a ponto de desconhecer a própria doença, ministrava-lhes o médico celestial até que dessem, dentro do próprio estado, suaves medicamentos. Por isso está dito: qual de vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Propôs-lhes este símile que, a um só tempo, fala do próprio Criador e revela a verdade a todos os homens, porque 100 é um número perfeito. Está dito que ele possuía 100 ovelhas, isto é, abarcava a natureza dos santos anjos e a dos homens. São Cirilo. Observa aqui quão grande é o reino do nosso Salvador. As 100 ovelhas representam toda a multidão das criaturas racionais que lhe estão subordinadas, porque o número 100, composto de 10 dezenas, é perfeito. Todavia, dentre estas, perdeu-se uma, a do gênero humano habitante da terra. Santo Ambrósio. Esse pastor é tão rico que todos nós, somados, respondemos pela 100ª parte de seu rebanho. São Gregório. Perdeu-se uma ovelha quando o homem abandonou, à conta do pecar, as pastagens da vida. As demais 99 quedaram-se no deserto, pois o número das criaturas racionais, isto é, dos anjos e dos homens, criadas para contemplar a Deus, amiúda-se com a perdição do homem, donde não abandona as 99 no deserto.
o que significa que o Senhor deixou os coros angélicos no céu e que o homem abandonou o céu quando pecou. E para que tornasse a perfeição o número das ovelhas no céu, Deus veio à terra resgatar o homem que se extraviara. Por isso prossegue e vai em busca daquela que se perdeu. São Cirilo. Acaso nosso Senhor abandona as demais ovelhas e ama apenas a uma delas? De maneira alguma. As demais ficaram no seu redil, sob o abrigo de sua destra poderosa. Porém, conduía-se mais da ovelha perdida, para que ao conjunto de suas criaturas nada faltasse. Uma vez recolhida esta, o número 100 recobra a própria perfeição primeira. Santo Agostinho. Ou ainda, aquelas 99 que ficaram no deserto representam os soberbos, que, carregando a solidão na própria alma, por assim dizer, desejam parecer únicos. Para a perfeição, falta-lhes a unidade. Desse modo, quando alguém se aparta da verdadeira unidade, falo por soberba. O soberbo, desejoso de regalar-se com o próprio poder, não busca a unidade, que é Deus. Este atrai todos aqueles que se reconciliaram através da penitência obtida com efeito pela humildade. São Gregório de Nissa. Quando o pastor logra encontrar a ovelha perdida, não a castiga nem a conduz ao redil por meio de violência, senão que, colocando-a nos ombros e carregando-a com clemência, a reúne ao restante do rebanho, e achando-a alegre, a põe sobre os ombros. São Gregório Magno. O colocar a ovelha nos ombros significa que Nosso Senhor, ao assumir a natureza humana, carregou consigo todos os nossos pecados. Como encontrasse a sua casa, isto é, nosso pastor, uma vez redimida a humanidade, torna ao reino dos céus, donde se segue, e, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Chama aos coros angélicos amigos e vizinhos. Amigos, porque de contínuo compreendem-lhe a vontade. Vizinhos, porque estando ao seu lado, gozam o refugir de sua presença. Teofilacto Diócrida. Chamam-se assim, pois, ovelhas os espíritos celestiais, porque toda a natureza criada é, em comparação com Deus, bestial. Todavia, são também chamados de amigos e vizinhos por serem criaturas racionais. São Gregório Magno. É para notar que ele não diz congratulai-vos pela ovelha encontrada, mas congratulai-vos comigo, porque a nossa vida faz-lhe a alegria, da qual haveremos de compartilhar a pleno assim que chegados ao céu. Santo Ambrósio. Os anjos, em serem entes racionais, também alegram-se da redenção dos homens. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Que isto nos sirva de incentivo para o bem obrar, e que cada um esteja ciente de que sua conversão põe os coros angélicos em júbilo, de quem devemos buscar os favores e a quem haveremos de temer de desagradar. São Gregório Magno. Diz Nosso Senhor que haverá mais alegria no céu com a conversão dos pecadores do que com a perseverança dos justos, porque, com efeito, a todos aqueles que não vivem sob o jugo do pecado, a governarem-se com muito prumo e justiça, a esses não lhes arde o desejo da pátria celestial. Ademais, a maior parte deles descuida do praticar as boas obras, porquanto seguros de si, por desconhecerem quedas em mais graves pecados. Os que, porém, têm-se cônscios das sérias faltas que cometeram, afligidos da dor que sentem, inflamam-se com o amor de Deus e, percebendo que afastaram-se dele, buscam contrapesar o mal passado com méritos futuros. Portanto, neste caso, há maior alegria no céu. E do mesmo modo, o capitão prefere o soldado que retorna à batalha depois de haver desertado, passando a combater o inimigo com maior ardor,
aquele que, embora nunca lhe tenha voltado as costas, também nunca lutou com energia. E também o agricultor, antes estima mais a terra que de abrolhos passa a produzir ótimos frutos, do que a que não dá espinhos, mas tampouco colheita abundante. Entre mentes, é para notar o fato de que há muitos justos cujas vidas causam entre as potestades celestes grandíssima alegria, a qual sobrecede em muito a alegria ocasionada pelos pecadores penitentes. Se Nosso Senhor já transborda de contentamento com o pecador penitente que abandona o caminho da injustiça, deduz-se daí que tanto mais se alegrará com o humilde pranto dos justos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.